Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de conflitos com empatia e eficiência. E a nossa aula foi bem interessante porque a gente conseguiu debater vários temas, né? E foram temas de suma importância, eu posso ter certeza, né? E vocês também tiveram certeza disso. E que foi interessante para que vocês conseguissem identificar muitas vezes que o conflito que você tem no seu departamento, no seu setor, é o mesmo conflito que o seu colega também tem num outro setor, num outro ramo, muitas vezes. Mas os conflitos, eles ocorrem devido a vários motivos, né? E um dos principais motivos que a gente consegue identificar com relação a esses conflitos é a comunicação, né? Nós vimos durante nossa aula que a comunicação é um processo que ele é muito complicado, que nós podemos ter ruídos na comunicação. E o que são esses ruídos? Né? Muitas vezes podem ser fofocas, pode ser a maneira como você fala com a pessoa, a maneira como você entende o que a pessoa está falando, a postura da pessoa, às vezes a pessoa está fechada, tá? Ai, não quero conversar, não quero falar. Então, muitas vezes esses conflitos, eles surgem de um probleminha pequenininho, né? Mas que a gente não cuida ali quando tá na plantinha ali, que ele está crescendo e você, quando vê, ele está gigante, enorme, você não consegue resolver esse conflito. Então, essa nossa disciplina, esse nosso módulo sobre gestão de conflitos com empatia e eficiência foi algo bem interessante, porque a gente conseguiu identificar alguns itens que, para vocês, muitas vezes pode ser o dia a dia, e muitas vezes vocês não conseguem resolver esse problema, né? Como que eu resolvo esse problema? Né? A gente conseguiu identificar que os conflitos eles são inevitáveis, mas eu preciso entender como gerenciá-lo, né? O conflito ele vai ocorrer, sempre vai ocorrer o conflito, sempre. E como que eu faço para gerenciar esse conflito? Como que eu faço para controlar esse conflito? Como que eu faço para trazer esse conflito para que esse conflito seja positivo, né? Porque o conflito não é só negativo, ele pode ser positivo, né? Você ter uma discussão de ideias, né? Ideias, pontos de vista diferentes, eles são bem interessantes. Então eu preciso entender que esses conflitos eles podem me trazer algo bom. E o que que ele pode me trazer de bom? Né? Eu perguntei para vocês lá no comecinho, né, quando nós começamos a aula, quais as principais causas do conflito onde vocês trabalham e como que normalmente eles são resolvidos. E a gente identificou muitas vezes que o conflito que ocorre em um determinado setor é o mesmo que ocorre no outro, né? Nós vimos que nós temos muito problema com relação a essa comunicação, por isso que eu trouxe esse retorno da comunicação, né? Da fofoca, da falta de empatia, ou até da pessoa agir de maneira ríspida, né? A maneira como você trata a pessoa, a maneira como você fala com a pessoa, né? Ah, ele é o meu subordinado e eu vou mandar nele. Não, eu não vou mandar. Eu vou pedir. Né? Ah, mas é a obrigação dele. Tá, ele sabe que é a obrigação dele, né? Você também sabe que é a obrigação. Mas foi exposto isso? Qual que é o nível de hierarquia? Como que você trabalha isso no seu dia a dia, né? A maneira como você fala com a pessoa muitas vezes, ela acaba fazendo com que a pessoa não goste da maneira como como ela é tratada. Então, como eu consigo, né, solicitar algo, pedir algo sem parecer ríspido, sem parecer que eu estou mandando, que eu estou ordenando, né? E esse é um fator também que é bem complicado. Outra coisa que foi relatado que é bem interessante é com relação aos clientes. Gente, enquanto você está no teu grupo, nos teus clientes internos, que são os funcionários da empresa, são os colaboradores, é um perfil, né? Como arrumar esses conflitos com relação aos clientes externos, né? Quem são os clientes externos? São as pessoas que você vai atender, são as pessoas que vêm até a loja, são as pessoas que vêm até o posto. Como que eu consigo me comunicar de uma maneira mais eficaz para que essa pessoa ela saia contente da loja, que ela saia satisfeita, né? Eu não vou conseguir agradar todo mundo, a gente sabe. Muitas vezes as pessoas falam, a gente vê os marqueteiros falando assim, ah, o cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão, mas até que ponto esse cliente tem razão? Né? Ele pode pensar que ele tem razão, mas existe algo chamado respeito, e muitas vezes tem pessoas que não têm esse respeito. Mas como que eu consigo contornar essa situação? Daquela pessoa chega na loja extravasando, ai, super revoltada, como que eu faço para fazer com que ela fique mais calma? Né? Deixa ela extravasar, deixa ela falar tudo o que ela está pensando, deixa soltar a raiva dela. Depois que ela solta a raiva, aí você vai entender o que ela está precisando, né? Mas primeiro você tem que deixar a pessoa tá naquele momento dela do ápice, assim, da raiva. Então você tem que deixar esse momento passar. E depois, aí sim, você vai tentar resolver o problema dela, né? Então, essa foi o nosso início, né? A gente falou sobre a importância de uma comunicação eficaz. Às vezes, o que eu tô falando, eu acho que as pessoas estão me entendendo,
né? Mas será que as pessoas estão me entendendo? Né? Muitas vezes eu falo de uma maneira que as pessoas não conseguem me entender, né? Às vezes na minha cabeça eu tenho toda uma ideia, né, como que funciona, mas daí a partir do momento que eu vou colocar isso em prática, eu acabo não me tornando entendível, né, muitas vezes. Como que eu consigo fazer isso? Então a importância de eu me comunicar, de eu falar o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, o que eu estou precisando, isso é fundamental. Então, a maneira como nós nos expressamos, como nós agimos, como nós nos portamos, também faz um diferencial muito grande para as empresas, né? E principalmente para quem está recebendo, né? Porque na comunicação nós temos o emissor, no caso eu que estou agora emitindo essa informação, e você que é o receptor que está recebendo essa informação, né? A maneira como eu estou falando, será que está sendo clara para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Né? Ah, eu vou falar de uma maneira erudita, né? Utilizando palavras super difíceis. Será que o meu público vai entender isso? Então, é isso que você tem que pensar no momento da comunicação. E isso causa conflito. Às vezes eu coloco uma palavra lá e a pessoa fica, meu Deus, o que ela está falando? Né? Daí ela fica pensando dela, mas ela não falou de uma maneira clara, de uma maneira explícita. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos com relação à comunicação, né? A maneira como eu me expresso. Então, aquilo de fazer contato visual com a pessoa, eu sou uma pessoa que sou muito visual, eu preciso fazer contato com a pessoa, preciso olhar no olho da pessoa para ver a reação da pessoa. Quando você tem um contato visual com a pessoa, você tem a reação. Você sabe o que a pessoa está olhando, né? Muitas vezes a pessoa deixa transparecer, né? Você fica olhando e fica esperando a reação dela para ver se o que você falou foi entendido, né? E para tentar entender se vai ter conflito ou não, né? Gestos, né? Eu venho de famílias italianas, alemãs, então eu falo muito com a mão, eu gesticulo. Tem gente que é mais comedida, que tem gente que não fala quase com as mãos, então não invadir o espaço do outro, né? Às vezes estou falando e eu invado o espaço do outro, então você entender que existe um espaço, né? Quando você não entende alguma coisa, fazer perguntas. Gente, não é vergonhoso perguntar, né? Pergunte. Você está me entendendo, né? Foi claro na minha explicação, na minha solicitação. Então, procurar sempre ver se a pessoa está entendendo ou não. Escolher a hora certa. Gente, às vezes você está naquele momento que não é um momento legal. Você vai lá e você fica provocando a pessoa. Não. Deixa a pessoa passar daquele momento, aí depois você vai conversar com ela. Quando a pessoa está falando, outra coisa que é horrível, que gera muito conflito, é você interromper a pessoa. A pessoa está lá falando, 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 falando. Aí o que você faz? Você corta o que ela está falando. Você tira a linha de raciocínio dela. Isso é horrível. Deixa ela terminar de falar, né? Deixa ela terminar a linha de raciocínio. Aí depois você vem com a sua argumentação. Num conflito, numa comunicação, quando eu tenho essa negociação, eu preciso ter essa mão dupla, né? Eu falo, ouço, você fala, né? Me ouve, tem que ter essa troca, né? Muitas vezes as pessoas, elas, eu tenho que fazer uma palestra, alguma coisa assim, eu vou treinar na frente do espelho para ver como que eu falo, né? Agora você pode filmar, você pode gravar para ver como que a pessoa está te entendendo. Então, são fatores que são muito interessantes quando eu estou trabalhando com comunicação. Criar vínculos. Posso criar vínculos? Sim, eu preciso criar vínculos, né? As pessoas da minha equipe, as pessoas que estão trabalhando comigo, elas precisam ter um vínculo, né? Como que é esse vínculo? Como que eu preciso trabalhar com esse vínculo? Eu preciso fazer com que esse vínculo ele tenha uma certa conectividade, né? Fazer com que a pessoa entenda que eu estou falando, né? Criar aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de afeto. Eu não preciso ser amigo de todos os meus colegas de trabalho, mas eu preciso conhecer as pessoas, né? Saber pelo que elas estão passando. Conhecer pelo nome, saber o que a pessoa gosta. Ah, minha equipe tem 100 pessoas, não vou conseguir fazer isso com todo mundo, mas com alguns, pelo menos, eu posso tentar. Né? Nesse propósito da comunicação, nós vimos que... Por que que eu falo bastante de comunicação quando estou falando sobre negociação, sobre conflito, né? Porque, às vezes, a maneira como você se comunica é a maneira que pode gerar ou não conflito, né? Então, estou falando sobre um estilo passivo de comunicação. Então, aquela pessoa que ela procura se expressar de uma maneira mais comedida, ela é mais submissa, ela permite que os outros tomem decisão. Então, essa pessoa não vai gerar conflitos, né? Aí tem aquela pessoa que tem aquele estilo agressivo, né? Que ela chega já, tipo, voando na pessoa, né? A expressão é direta, é mais dominadora, a maneira como ela fala, ela defende as ideias dela. Provavelmente, ela terá um pouco mais de conflitos, né? Então, nesse contexto, né? Aí nós temos aquela pessoa que é o passivo-agressivo. Sabe aquele bate-a-sopra? Nós temos uma pessoa que é o bate-a-sopra, né? Ela é
até um certo momento mais calmo, mas daí quando chega um certo ponto, ela vai para agressão. E nós temos o estilo aquele assertivo. O que que é o estilo assertivo, né? São aquelas pessoas que falam de maneira clara e direta, né? Ela respeita o que ela está passando, né? Ela usa uma linguagem que é positiva, mas ela também se expressa de uma maneira clara. Esse tipo de pessoa que trabalha com esse tipo de comunicação é uma pessoa que normalmente não tem conflito, né? É muito difícil essa pessoa ter conflitos com relação a esse tipo de comunicação. É, comunicação, o que mais que eu posso falar para vocês de comunicação? Tipo de comunicação seria isso, né? Linkando com essa comunicação, é interessante que vocês entendam que, além de comunicar, eu preciso ter empatia com a minha equipe, empatia com as pessoas da minha equipe, né? A gente sabe que a gente vive num mundo que é louco, corrido, todo mundo está sempre com pressa, todo mundo está sempre correndo atrás de algo, mas tentar ter uma empatia com relação à sua equipe, às pessoas que trabalham junto com você, né? Expressar também o que você está sentindo, aqueles teus sentimentos, uma expressão honesta, né? Comunicar de maneira clara o que você está sentindo. Ah, você está passando uma reunião lá, corta a tua vez, não deixa você falar, e você vai lá, termina a reunião, você fala, eu não gostei do que você fez, do que você fez. Não foi interessante, não foi legal, né? Trazer isso. Escutativa, né? A gente fala bastante sobre comunicação, mas daí com a comunicação tem escuta, né? A pessoa está falando e você está lá. Ah. Ou a pessoa está falando e daí você pega isso daqui e fica, né? Você não está ouvindo o que a pessoa está falando, né? Você está fazendo de conta que você está ouvindo, mas naquele momento a pessoa precisa falar e você precisa ouvir. Então, se coloca no lugar da pessoa. É legal quando fazem isso com você? Não é. Então, não faça isso com os outros. Né? O respeito, né? Isso é respeito, na verdade. Além da empatia, também é respeito, né? Durante a nossa aula, nós fizemos, né, para mostrar que isso é importante, nós fizemos uma dinâmica que é do telefone sem fio, que eu achei bem interessante, né? Onde eu soltei duas frases, né? E essas frases, quando chegaram no final, a contextualização era muito diferente, né? E o que que eu quis provar para vocês, né? Que quando eu conto um conto, eu posso aumentar um ponto. Isso é fato, gente. Você solta uma informação aqui, se ela tiver que passar por três pessoas, na terceira, a comunicação já mudou. O que você falou já não é a mesma coisa que você falou. Então, quando você for ouvir algo que você acha que você vai brigar, você vai discutir com a pessoa porque alguém falou, que alguém disse, que alguém disse, vá na fonte para tentar descobrir o que aconteceu. Né? Porque muitas vezes não é daquela maneira que chegou, não é daquela maneira que passou, as pessoas aumentam, as pessoas distorcem, e isso é do ser humano. E não é assim, eu não lembro completamente como que foi o contexto. Mas eu mudei um pouco o contexto. Esse contexto, talvez para essa pessoa que recebeu a informação seja de uma maneira completamente diferente. Então, preciso tomar muito cuidado com relação a isso, né? E quando eu trabalho com essa parte de conflito, tem algo que eu preciso trabalhar de uma maneira bem direta, que no caso é negociação. Nós temos o conflito, existe, e eu preciso mediar e negociar esse conflito. Né? Qual que é a diferença entre os dois? Professora, é a mesma coisa, os dois, mediar e negociar. A mediação normalmente ela leva a uma solução autocompositiva, que a gente fala, né? As próprias partes decidem, né? Numa mediação. Então, eu coloco uma solução, tu coloca uma solução, já chega no acordo. Na negociação, né? Normalmente, quem tem o domínio da negociação é aquela pessoa que tem informação e tem o poder. Então, se eu tenho informação e tenho poder, a probabilidade de eu ganhar numa negociação é muito grande, né? Mas, eu sempre preciso ganhar numa negociação? Não. Às vezes as duas partes podem sair felizes, contentes. Não precisa ter um ganhador, né? Mas negociar é como lidar com as diferenças, né? Então, é um pouquinho diferente. Para negociar, eu preciso ter o quê? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber uma boa comunicação, né? Eu preciso ter uma boa argumentação quando eu vou falar sobre essa parte de comunicação, né? Essa parte de negociar, vou negociar. Eu preciso ter uma boa argumentação, então eu preciso ter informações para chegar com as informações e conseguir chegar ao resultado final. Eu preciso ter inteligência emocional. E é muito difícil ter inteligência emocional. É aquele momento que você quer largar tudo e sair correndo, ou você quer sair chorando pro banheiro, ou você quer bater na pessoa e você não pode. Então, você conseguir ter essa inteligência emocional de você se centrar, daquela respirada e daí sim tomar uma decisão, né? Quando você toma uma decisão e você está muito imerso no problema, você não toma uma decisão interessante, né? Normalmente não dá certo, não dá certo.
Então, espera, respira, dá aquela centrada, assim, não, vou respirar. Né? Com a cabeça limpa, né? Mas saindo dos problemas, eu consigo identificar mais fácil a solução. Né? E toda negociação tem um compromisso. Se eu vou negociar com você e eu prometo algo, eu tenho que cumprir. Né? Porque é uma linha de dois lados, né? É uma engrenagem, ela tem que funcionar. Então, assim, se eu prometo para você que eu vou entregar um documento amanhã, eu tenho que entregar esse documento amanhã. Se eu prometo para você que eu vou fazer algo até meio-dia, eu tenho que fazer até meio-dia. Porque aquele meu serviço não é só meu, né? Nós temos muitas pessoas que estão envolvidas naquele mesmo processo. Então, se eu deixo de entregar, todo o processo vai ter problema, até o final. Então, às vezes, assim, eu só não vou fazer uma entrega hoje. Não, eu vou entregar depois do almoço. Não vai dar nada. Vai, vai. Você pode ter certeza que o final da sua linha produtiva, da sua cadeia produtiva, vai sofrer as consequências. E isso gera o quê? Conflito. Nós estamos tentando evitar ao máximo os conflitos, né? Podemos negociar, ok, podemos negociar, mas para que negociar se eu posso evitar o problema? Dentro dos conflitos, nós temos o quê? Nós temos, dentro das negociações, nós temos alguns tipos de negociação, que nós temos aquela que a ganha-perde, né? Alguém ganha, alguém perde. Nós temos aquela que os dois saem ganhando, né? É a mais justa, sempre você tem que. Não é um jogo de futebol, até o jogo de futebol tem empate. Mas mesmo que tenha empate, alguém sempre sai ganhando porque tem saldo de gols, tem jogo fora, tem alguma coisa assim. Então, essa troca, né? Essa negociação que tem que ter uma solução, na verdade. Aí nós temos aquela que é acidental. O que que é uma negociação acidental? É aquela negociação que você vai fazer uma vez na vida e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Então, essa é uma cidade turística. A pessoa vem uma vez lá e vai negociar um brinquedo lá, um souvenir. Você vai ver a pessoa uma vez na vida, né? A pessoa vai voltar lá quando? Nunca, talvez, né? Ou daqui 10 anos, se nem esteja mais trabalhando no mesmo local. E nós temos a colaborativa, que eu tenho que buscar o equilíbrio, né? Eu tenho que preservar o relacionamento porque ele é a longo prazo. Então, a colaborativa é aquela negociação que você tem com os seus fornecedores. Você tem fornecedor a longo prazo, ele sempre vai te fornecer mercadoria, ele sempre vai te fornecer insumo, ele vai te fornecer combustível. Então, eu preciso desse fornecedor. Nós somos parceiros, nós não somos, como é que é, adversários. Então, eu preciso dessa negociação e que essa negociação funcione. Né? Nós temos algumas técnicas de negociação, eu preciso ter uma preparação com as informações necessárias. Então, você precisa, quando você vai numa negociação, aí eu vou negociar preços, né? Vou negociar prazos. Eu tenho que ter as informações, até quanto eu posso chegar, até quando a pessoa pode me entregar. Aí, nisso, eu já tenho aquele relacionamento, quando você tem um relacionamento bom com a pessoa que você está negociando, funciona, né, de maneira bem mais efetiva. Eu tenho que ter mais opções. Eu não posso chegar lá assim, não, você tem que me entregar dia 5 o carregamento de tal coisa, às 3 horas da tarde. Não, você tem que dar mais opções para a pessoa, né? Porque numa negociação não é só ganha-ganha, né? Às vezes a gente precisa ceder para conseguir ter uma continuidade na negociação. E posições. Às vezes eu coloco minha posição, né? Eu tenho um cargo maior, eu tenho um cargo de liderança, gerência, de direção. E na negociação eu coloco, eu estou fazendo isso porque eu mando e você obedece. Então isso já não é uma negociação, né? Então quando eu trabalho com esse tipo de negociação, normalmente ela não funciona. Outro ponto que nós trabalhamos na aula foi sobre mediar discussões. Quando eu estou negociando, eu tenho que mediar as discussões. Então, eu tenho que mediar como? Eu tenho que me manter neutro, eu tenho que restabelecer regras básicas, né, de comportamento, de comunicação. Todo mundo tem que ter uma oportunidade de falar. Eu tenho que incentivar as pessoas a falar. Mas você pensa o quê? O que que você pensa dessa situação? Né? Não interromper a pessoa quando a pessoa está falando, que é horrível. Ajudar as pessoas a identificar quais são os interesses comuns para buscar uma solução, né? Então, nós temos, foram esses dados que foram dados com relação à mediação, né, à negociação. Além disso, né, durante a aula, nós fizemos aquela atividade que era do bunker, que era das pessoas lá, você tem que levar seis pessoas, e daí foi dado um rol de pessoas. Gente, numa negociação, normalmente não tem aquela escolha correta. Tem a escolha que naquele momento é a mais adequada para a sua empresa, né? Mas não quer dizer que aquela solução será única para o resto da vida.
Não. Naquele momento ela foi adequada. Mas será que mais para frente ela será adequada ou não? Né? Então eu tenho que ter consciência disso, que às vezes aquele embate que eu tenho naquele momento foi necessário, mas ele não vai ocorrer mais para frente. Né? Aquela situação já foi resolvida. Né? Discussão entre funcionários. Né? Tenho dois funcionários da minha equipe, eles estão discutindo. Chamo os dois, converso com os dois, né? Analiso o ponto de vista de cada um deles, resolve a situação. Provavelmente aquela situação não vai se repetir. Se ela se repetir, você tem que juntar de novo os dois, chamar os dois, conversar com eles, assim, tem que dar um basta. Né? Conflitos de ideias existem, mas você trabalha na mesma empresa, você tem que ter uma empatia e você tem que saber trabalhar em equipe, né? É justo. Né? E quando a gente fala disso, a gente precisa ter algo chamado feedback. Né? E feedback você tem que dar para a pessoa de tempos em tempos, não é assim, uma vez na vida. E você tem que dar o feedback, depois de um tempo, você tem que falar para a pessoa como que ela saiu depois daquele período. Né? O feedback é algo que você dá, conversa com a pessoa em particular, né? Não é na frente do mundo. Então você conversa com a pessoa em particular, traz a pessoa, conversa com a pessoa, fala primeiro os pontos positivos da pessoa, tudo de bom que ela está fazendo, e daí sim você dá sugestões de melhoria. Né? Não é crítica, gente, é crítica construtiva. Você tem que fazer com que a pessoa venha para a sua equipe, venha para o seu lado. Então, por isso que numa negociação também, né, de pessoa a pessoa, eu preciso ter esse feedback com relação aos assuntos que eu estou trazendo. Né? Ó, nesse ponto você está atrasando, né? Você sai para tomar café, você fica meia hora, isso não é interessante, porque senão todo mundo da equipe vai querer sair meia hora. Então, eu tenho que colocar os pontos que estão afetando a organização. Que mais que nós vimos? Nós vimos empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, é entender a perspectiva do outro, é sentir o que o outro está sentindo, né, entender o sofrimento do outro, né, isso fortalece os laços da organização, né, das pessoas na organização. Quando você trabalha com a parte de empatia, é interessante, e a gente viu isso em sala de aula, lá no nosso momento, que quando você trabalha com empatia, né, se colocando no lugar do outro, você tem um retorno positivo, porque você traz essa pessoa para o seu lado. Né? O clima organizacional da empresa melhora muito. As pessoas buscam trabalhar naquela equipe, as pessoas gostam de trabalhar naquela equipe. Né? A equipe se torna mais motivada. Quando você está de bem com a organização, você está de bem com seus princípios, com tudo ao seu redor, você se sente mais motivado. E quando você se sente mais motivado, vai acontecer o quê? Você vai trabalhar muito melhor. Né? Então, pessoas que trabalham motivadas, trabalham felizes, trabalham no que gostam, rendem muito mais daquelas pessoas que teoricamente são obrigadas a trabalhar. Então, empatia seria a todo momento da nossa vida, gente. Não é só no trabalho, empatia em todos os setores, com amigos, com colegas, né? Eu preciso ter a empatia na organização. Outro ponto que nós trabalhamos foi com relação ao estresse. Quando eu tenho conflito, eu tenho estresse. Por que eu tenho estresse? Eu estou trabalhando com pessoas, né? E as pessoas, cada um tem o seu gosto, a sua vontade. Eu não consigo atender todas as vontades de todas as pessoas. Então, eu sei que isso é impossível. E muitas vezes, né, essa geração, essa tensão, esse conflito, esse não, que eu muitas vezes sou obrigado a dizer, ou a própria situação, o clima não está legal, ele gera um estresse. Né? Quais são os sinais que nós temos do estresse? Tensão, aumento da tensão, aumento da ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem aquela sensação de ameaça que ela acha, de segurança, que ela acha que ela vai ser demitida a qualquer momento. Sabe? As pessoas têm mania de perseguição, né? Que mais que nós temos? Né? Muitas vezes falta de energia, dores. E tudo isso gera aqui, gera mais conflito. Né? Se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô tenso, eu vou descontar nas pessoas. Né? Se eu vou descontar nas pessoas, isso vai gerar conflito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer, como eu vou tratar a minha equipe, como que eu vou trabalhar, para que as pessoas não sintam essa pressão, né? Como que eu consigo identificar se eu estou com estresse no trabalho? Né? Devido a conflito, devido a N fatores, né? Dores de cabeça, tensão muscular, fadiga, irritabilidade, aquela pessoa sempre irritada, desmotivada, ansioso. Quando ela vê uma situação de conflito, ela sai correndo, ou aquela pessoa que está no isolamento social, que ela fica no cantinho dela, vai conversar com ela, né? Porque tem que fazer alguma coisa, né? Ai, vai dar uma respirada, vai fazer um exercício físico, vai andar, uma técnica de relaxamento. Alguma coisa eu preciso para conseguir melhorar esse meu conflito, né? E daí nós chegamos ao último ponto, que no caso seria a tomada de decisão.
como que eu faço para ter habilidade de tomar decisão? Né? Como que eu chego nessa tomada de decisão? Como que eu vou decidir algo? Né? Muitas vezes eu não estou decidindo algo por mim, eu estou decidindo algo pela uma equipe, né? E isso é gerir conflitos, né? Como que eu consigo resolver o embate? Como que eu consigo fazer com que grupos opostos trabalhem ao meu lado? E isso é muito complicado, porque eu preciso analisar qual que é o melhor para a situação, qual a melhor situação para a organização, não para mim, para a organização, para o todo, o que realmente é necessário, é preciso, e a partir dali eu consigo atender os demais fatores, né? Então, não é o que eu quero. Ah, eu quero acordar 10 horas da manhã. Tá, mas não é o que você quer que vai ser realizado. Todo mundo trabalha em conjunto, né? Então, eu preciso analisar que tipo de conflito, que tipo de informação, o que que eu preciso fazer, né? Como eu preciso agir, né? Ali eu já entro naquela parte de diferença entre crenças e valores das organizações, porque eu tô com uma equipe, vocês têm equipes que são pessoas de diversas idades, diversas crenças, diversas ideologias, né? E a partir do momento que eu tenho um grupo de pessoas que são muito diferenciadas entre elas, eu vou ter conflitos, né? Como que eu consigo gerenciar, né? Pelo bem comum, né? O que que a maioria precisa, né? O que que a equipe precisa, o que que a organização necessita, sempre é o bem comum, gente, sempre. Quando eu trabalho com as pessoas, né, eu tenho que identificar sempre o que está acontecendo para gerir esse conflito, né? Eu tenho que reconhecer, existe o conflito, existe. Qual que é a raiz desse conflito? E como que eu vou resolver essa situação? Todo conflito tem uma raiz, né? Essa é a gestão de conflitos. Eu preciso identificar o conflito. Ele surgiu de onde? Como? Por quê? E a partir dali eu vou tentar resolver, né? Da raiz do conflito. Para isso, eu preciso ter uma comunicação aberta com a minha equipe, com as pessoas ao meu redor, né? E eu preciso buscar soluções colaborativas. O que que os meus colegas estão pensando? O que que eles estão achando daquela situação? Né? Será que é o correto? Né? Então, eu preciso da minha equipe trabalhando junto comigo. E, além disso, né, quando eu estou trabalhando com a negociação, eu preciso ter técnicas de mediação para ajudar no meu processo. Eu preciso ter reuniões de feedback com a minha equipe. Eu preciso trabalhar sistemas de avaliação, estratégias de como resolver os conflitos. Viram como ele é bem complexo? Gente, esse tema, quando a gente fala sobre conflitos, ele é um tema que ele é muito complexo. E como eu consigo resolver? Né? Buscando sempre a raiz do problema, buscando sempre evitar aqueles conflitos, evitar aqueles problemas na organização. Ah, minha organização está com muito problema. Tá, mas como que eu consigo resolver primeiro? O que que eu consigo resolver primeiro? Eu sempre vou para aquele que está mais urgente. E daí sim eu vou arrumando os demais. Gente, foi um prazer estar com vocês na sala e foi um prazer gravar esse material para vocês. Estou sempre à disposição na caso que vocês queiram tirar dúvidas e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês aproveitem muito esse material.